Luiz, bom dia. Ei, Guilherme, bom dia. Bom dia, professor. Tudo jóia, né? Uhum. Graças a Luiz, Deus. tá meu... Oi, pode falar, Guilherme? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que bom, graças a Deus. Luiz, você tá me ouvindo? Sim. Beleza. Luiz, olha só, você não entregou a atividade avaliativa, né? Eu tava olhando lá hoje. Eu te entreguei, professor. Eu fiz a atividade. Aham, recebi lá, Guilherme. Ótimo. Hein, Luiz, ainda dá tempo de entregar hoje, tá bom? Você tem o link? Hein, se você não tiver o link, você me peça que eu vou enviar, mas a escola enviou. Aí só você entrar naquele link e responder, vale 6 pontos, hein? Não estava tão difícil não as atividades. Tá bem tranquilo, né? Sim. Eu terminei a página 46, professor. Ótimo. Isso aí, Guilherme. A aula de hoje, ela vai ser uma revisão também, né? Mas ela é sobre o mesmo assunto que caiu na atividade avaliativa, que vai ser o assunto da nossa prova, tá bom? Uhum. Ah, Luiz, outra coisa também, eu preciso que você acesse, se você não acessou, a sala de aula virtual, no meu site lá, hein? Tá bom? Vai anotando aí. O professor está cobrando porque hoje que eu estou tendo contato com você, tá? Tem notícia de... Beleza. Tem notícia de Anthony? Não, professor. Rapaz, eu não tenho contato com o Anthony, não consigo. Também, eu acho que ele não entregou a atividade também. É só o Anthony? Ou tem É, mais gente? Só o Anthony. O Luiz eu já passei para ele, né? O prazo Uhum. hoje, até 2 horas, hein, Luiz? Já o Anthony eu não consegui ter contato. Vamos ver se ele aparece na aula aqui, mas É. se vocês tiverem um grupo de WhatsApp, não sei, algum lugar aí, vocês tentam me ajudar, manda mensagem para ele, para entrar em contato comigo. Ok. Vocês podem preparar o livro, capítulo 3 na página 2. Eu já estava lá no capítulo 4. O 4 nós vamos deixar para as aulas online, eu vou terminar ele semana que vem, só que eu vou cobrar ele só na P2, na prova 2, tá? Bom dia, Luísa. Bom dia, Bruno. Tudo bem, né? Tudo. Ótimo. Você fez a atividade avaliativa, não fez? Fiz. Ótimo, beleza, então. Meninos, vai dar agora 10h40, então nós vamos começar, os demais que forem chegando aí, eles vão assistindo de onde eles começarem. Olha só, como na aula da semana passada eu disse, toda aula eu vou ter o controle da presença de vocês. Então, Luiz e a Luísa, que estão na aula hoje, então toda aula eu vou marcar aqui presença para quem assistir comigo aqui online, tá? Quem assiste depois no YouTube não tem como a gente controlar essa presença. Então, só para vocês ficarem cientes quanto a isso, tudo bem?
Hoje nós vamos abordar aqui o capítulo 3, na página 2. Então já se preparem aí. Isabela, bom dia. E Ana. Bom dia. Bom dia. É Ana Beatriz? Isso. Beleza. É porque, meninas, eu estou fazendo a chamada. Para mim só apareceu aqui. Ana, estou fazendo a chamada, tá? Vamos lá, capítulo 3, página 2. Eu acho que todos que estão aqui, eles já entregaram a atividade avaliativa, pelo que eu olhei lá, né? Se alguém não entregou, o prazo é hoje, até as 2 horas. Pessoal, como vocês viram na atividade avaliativa, o assunto que eu cobrei lá foi o capítulo 3, diversidade da matéria. Semana passada, nós começamos, né, a conversar sobre o assunto. Então, já preparamos, né, um pouco aí para essa questão da prova e da atividade avaliativa. Agora, hoje, nós vamos novamente, né, abordar o assunto de uma forma mais resumida, porque o nosso tempo aqui é bem curto. Então, vou falar alguns pontos principais aqui, porque a nossa prova já é semana que vem, na quarta-feira. Então, dia 5/8, quem quiser já anotar aí, anota, mas vocês vão receber essa informação. Já é a nossa P1, que vale 10,5. Então, a atividade avaliativa valeu 6, agora a P1 vai valer 10,5 e tudo sobre o capítulo 3. Meninos, esse capítulo, ele fala sobre a diversidade da matéria. Qualquer momento que vocês quiserem perguntar, só cada um por vez aí abre o microfone e pergunte, tranquilamente, tá? Quando fala de matéria, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço possui massa, como a gente já viu, né? Então, a matéria nos rodeia, a matéria nos compõe, né? E agora nós vamos entender um pouquinho mais detalhado sobre essa matéria. Nós vamos estudar um pouco mais para sua composição, né? Para a união de átomos, de elementos químicos que a gente estudou lá no capítulo 2, para compreender esta matéria. Daí nós vamos verificar a existência das ligações químicas e também das funções químicas. É sobre isso que o capítulo aborda, beleza? Nós temos aqui os objetivos do capítulo, mas nessa primeira parte aqui, o que nos é importante agora nesse primeiro momento, na página 3? Entender, então, sobre as ligações químicas. Nós vimos a estrutura dos elementos químicos quando a gente estudou tabela periódica, né? Nós vimos a distribuição dos elétrons, já que a gente estudou os átomos, e qual era a posição dos elétrons ali nos átomos, a composição de um núcleo, né, formado por prótons e nêutrons. A gente estudou que os átomos, eles têm a possibilidade de perder ou ganhar elétrons. Os elétrons se movimentam e eles estão organizados dentro de camadas. Essa possibilidade de perder ou ganhar elétrons, ela tem um porquê. Hoje na natureza existem muitos elementos, né? Vários elementos químicos, e isso se une formando diversas substâncias. As substâncias, elas passam a se unir para compor, né, as misturas, para compor aquilo que a gente mais convive aí no nosso dia a dia, está em bastante abundância. Mas por que isso acontece? Devido à ligação dos átomos. Os átomos, eles tendem a se ligar para formar, né, essas substâncias que vão compor a matéria. Para isso, eles vão sempre buscar o que a gente chama de estabilidade. Os átomos sempre buscam fazer ligações químicas de um modo geral, mas tem suas exceções, para buscar uma estabilidade. O que é estar estável? É que ele não precisa mais sofrer modificações. Ele vai estar numa condição bacana. O que a gente também diz, numa situação semelhante à dos gases nobres. Pois os gases nobres, que é aquela camada, aquele grupo lá, 18 da tabela periódica, os átomos ali, eles são estáveis. O que isso quer dizer? Quando eles têm 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Vocês devem lembrar que a gente já estudou isso também. Então, fazendo a distribuição eletrônica, a última camada, sempre ali, ela é chamada de camada de valência. Tendo ela 8 elétrons, quer dizer que aquele átomo se tornou estável. Se a gente olha lá para os elementos do grupo 18, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do primeiro, que é o hélio, que tem 2. Mas no caso do hélio, como ele só tem essa quantidade de átomos,
ele vai possuir exatamente 2 elétrons na camada de valência. Então, ele também se torna estável, beleza? Aqui tem a definição para a camada de valência, né, que é importante vocês terem consciência do que se trata, ok? E o que mais é importante nessa página aqui, ó? A gente entender, olha só, aqui tem os gases nobres, então tem a comparação da estabilidade deles para com os outros elementos. Então, todos os elementos, eles tendem a buscar uma estabilidade como dos gases nobres. Assim como eu disse, o hélio, por exemplo, ele tem 2 elétrons, né? Esses 2 elétrons ficam na camada K. A camada K é a última, logo, ela é a camada de valência, mesmo que ela é a primeira. Mas ele só tem 2 elétrons. Ela cabe 2, então ele está estável, com 2. Só que os outros têm mais de 10 elétrons. O neônio tem 10. Então, vai ficar K2L8. A última, então, tendo 8 elétrons, se torna estável. Lembra que tem as regrinhas também para distribuição em camada que a gente já estudou. Aí vocês podem ver que do neônio até lá embaixo, todos eles possuem 8 elétrons. Então, quer dizer que todos estão estáveis. E assim, os demais elementos químicos, eles buscam também essa estabilidade. Aqui embaixo tem uma definição importante, tá? Aí eu peço a vocês que destaquem isso, né? Façam uma setinha aí, um asterisco, passe um marca-texto, porque é algo importante para vocês. Daí vem a questão da regra do octeto. Esse possuir 8 elétrons na camada de valência é uma regra do octeto, que foi proposta por Gilbert Newton Lewis, que ele acabou estudando, né, essa questão da estabilidade dos átomos e definiu esta regra. De um modo geral, apesar de que existem exceções, mas isso é mais para os químicos, mais para o ensino médio em diante, entender as exceções, apesar disso, de um modo geral, as regras aqui, ó, elas são fixas, tá? Para os elementos que a gente chama de elementos representativos. Grupo 1, grupo 2, depois do grupo 13 ao grupo 18. Esses são os elementos representativos. A gente já estudou tabela periódica. Lá no meio tem uns elementos chamados de elementos de transição. Aí, para eles, não cabe essas regrinhas gerais aqui, ó. Para os elementos representativos do grupo 1, 2 e 13, que a maioria são metais, eles tendem a perder elétrons ou ceder elétrons. Regrinha, hein? Grife esse negócio. Com isso, eles formam cátions. Cátion é quando um íon ele se torna positivo. Aquele átomo, aquele elemento químico lá, ele perdeu elétron, logo ele vai passar a ter mais prótons, que é positivo, do que elétrons. Tranquilo? E já os átomos dos outros grupos representativos, que vai do 15, né, ao 17, em geral, eles são não metais, ok? E eles tendem a ganhar ou receber elétrons. Então, é o oposto e assim eles formam ânions. Tranquilo? Tem o grupo 14, né? Cadê o grupo 14, já que pulou ele? Esses, eles ficam no meio termo ali, entre uma regrinha dessa e a outra. Portanto, dependendo da tendência que a gente acabou de dizer, né, de ligações químicas entre um metal e um não metal, eles podem ser de 2 tipos: a ligação iônica ou a ligação covalente. Então, essas são 2 tipos de ligações químicas. Primeiramente, o nome ligação iônica. A gente já estudou íons também. Nessa ligação, os átomos eles tendem a ganhar ou a perder elétrons. A gente fala justamente isso. Eles tendem a ganhar ou perder elétron, buscando uma estabilidade, buscando se tornar estável, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Estou tentando dar um zoom aqui, mas esse negócio, ele nem... agora foi. Ele nem sempre vai. Olha aqui, ó. Nesse exemplo está bem claro. Aqui tem uma regrinha, né? Que ela está definida, aí tem esse fundo rosa com letrinhas azuis, isso aqui é importante vocês saberem. Então, a perda de elétrons, ela origina um íon positivo. Então, antes, o átomo ele era considerado um átomo neutro, onde o número de prótons, que é a carga positiva, era igual ao de elétrons, que é a carga negativa, certo? Só que aqui, esse íon, quando ele perde elétrons, ele se torna positivo, porque ele passa a ter mais prótons, mais carga positiva, e assim ele é chamado de cátion. Já quando ele ganha
elétrons, ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Então, ele se torna um ânion, um íon negativo. Tranquilo? Lembrando que ligação iônica é uma ligação entre dois elementos químicos, tá? Onde um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons, um para com o outro. Olha bem, para a gente relembrar isso, que é até mesmo a formação de íons que a gente já estudou, para que ocorra aí a perda ou ganho de elétrons no átomo, né? Nós vamos entender aqui a união, a ligação iônica entre um cátion, que é o sódio, o elemento químico sódio, e a ligação dele com um ânion, que é um cloreto, um cloro, é o elemento químico. Tranquilo? A gente olha para o núcleo desse átomo, essa primeira imagem aqui, ó. A gente olha para o núcleo desse átomo, ele tem 11 prótons, que é a carga positiva, e ele tem 12 nêutrons. Como ele era um átomo neutro, o número de prótons era igual de elétrons. Então, 11 prótons, 11 elétrons. Tranquilo? Esse átomo aqui, ele tende a perder elétrons, né? Então, se ele tem uma carga de 11 prótons, ele vai perder um elétron, certo? Ele vai passar a ter 10 elétrons e 11 prótons. Logo, ele vai ter mais carga positiva do que carga negativa. Mas como assim, professor? Lembra que os elétrons estão distribuídos em camada? A gente vê isso aqui, ó. Camada K tem duas bolinhas verdes. Camada L, ó, já tem 3, 6, 7, 8. E a camada M, que está em volta, né? Ela tem um elétron. Para esse átomo, é mais viável ele perder um elétron para passar a ter 8 do que ele ganhar 7. Então, ele perde. Nisso que ele perde um elétron, a gente vê aqui a conformação. Vejam bem como que vai ficar. Ele perdeu a camada M. Ele só vai ter agora a camada até L. Logo, a L vai ser a sua camada de valência, a mais distante. Tranquilo? Então, a K continua com 2. A L agora tem 8. Lembra que tem que ter 8 para se tornar estável? Beleza. Perdeu um elétron, se tornou estável. Tá tudo representativo. Parece que tem muita informação aqui, mas tá tudo bem didático. Dá para vocês olharem com atenção que vocês vão entender. Já que ele perde, né, a sua carga total de elétrons passa a ser mais 1, ok? Ele ganha, acaba tendo próton, né, positivo aqui, em excesso. Agora, o outro elemento que vai unir com ele. Esse elemento aqui, que é o cloro, pessoal, o átomo é o cloro, ele tem 2 elétrons na camada K, certo? Ao todo, ele tem 17 prótons e 17 elétrons, tá? Ele tem, ó, 3, 6, 8 elétrons na camada L. E ele tem quantos aqui, ó? 3, 6, 7 elétrons na camada M. Agora, pensa comigo. Para o cloro, compensa ele perder 7 para passar a ter 8 elétrons ou ganhar um elétron e passar a ter 8? Ganhar um. Então, se ele ganha um elétron, ele passa a ter mais elétrons do que prótons. É o contrário do anterior. Então, ele tinha 17 elétrons e 17 prótons, agora ele vai ter 17 prótons positivo e 18 elétrons negativo. Ok? Então, olha como que ele ficou. E, diferente do anterior, ele não perdeu a camada M. Ele só acrescentou um elétron nela. E ele se tornou estável também. Ele passou a ter 8 elétrons na camada de valência, que é a M, ok? Então, aqui nós formamos o íon cloreto, que é um íon ânion, por ser negativo, a carga dele é -1. E o de cima, nós formamos o íon cátion, que é um íon positivo, com uma carga mais 1. O que seria essa união aqui? Ela forma o que nós chamamos de cloreto de sódio, que é o composto básico do sal de cozinha. Então, o sal de cozinha ele é formado pela ligação iônica de um átomo de cloro com um átomo de sódio, cloreto de sódio, onde que um ganha elétron e o outro perde elétron. Tranquilo? Nós vamos ter essa conformação aqui, ó, ok? A ligação química entre esses elementos ela é desta maneira aqui. O sódio, ele perde um elétron e quem ganha esse elétron é o cloro. Os dois passam a ter 8 elétrons na camada de valência. É isso. Ligação iônica é isso.
Tranquilo? Nós temos todas as outras representações aqui, mas a definição está aqui, ó. Em geral, nós podemos dizer que os átomos dos elementos ali do grupo 1, 2, 3 da tabela periódica têm tendência a ceder elétrons, que é perder. Já os elementos dos grupos 15, 16 e 17 têm tendência a receber elétrons. Os elementos que se formam por meio de ligação iônica, eles também têm uma interação bem grande, tá? Entre os íons de cargas opostas. E isso é uma razão para que esses sejam compostos mais estáveis. E também dá uma conformação. A gente vê e sabe, né, que o sal ele forma cristais. Esses cristalzinhos de sal é devido a essas ligações fortes aqui do tipo ligação iônica. Tranquilo? Dúvida? Não. Então, tranquilo, né? Olha só, pessoal, a ligação iônica ela pode ser representada das seguintes formas. Vejam bem, lembra lá do cloreto de sódio que a gente acabou de ver? Então, o sódio está aqui representado, coloca uma bolinha mostrando que é um átomo, né? Que ele tem na última camada, na camada de valência, ele tem um elétron. Já o cloro, ele tinha 7 elétrons na camada de valência. Então, coloca 2 aqui em cima, 2 do lado, 2 do outro, 6, com mais uma bolinha aqui, 7. Essa setinha tracejada mostra que o sódio perde o elétron da camada de valência e mostra que o cloro ganha esse elétron. Agora, uma setinha aqui mostrando a continuação, né, dessa ligação química, vai ser representado da seguinte maneira. O sódio com um sinalzinho de mais, como só tem o sinalzinho de mais e não tem número nenhum ali junto, quer dizer que ele perde. O mais representa perda, hein? Quer dizer que ele perde um elétron. Já o cloro, que está agora completinho, ó, 2, 4, 6, 8. Tem 8 elétrons aqui. E um sinalzinho de menos mostra que ele ganhou. O menos representa ganho. Só que aqui não tem nenhum número junto, ganhou 1. Essa é a forma de representar a ligação do tipo iônica. Além disso, pessoal, também há a representação dessa forma simplificada, somente por meio do NaCl. Quando só escreve assim, já dá a entender que ali houve uma ligação química entre eles, na proporção de 1 para 1. Um ganha e um perde. Tranquilo? Agora aqui, ó, existem mais exemplos que eu peço que vocês se atentem a ele, ó. Em um exemplo diferente, a representação do composto iônico está aqui embaixo, ó. Entre os átomos do potássio, que é o K é o símbolo para o potássio, ele tem 19 elétrons. E para o oxigênio, que tem 8 elétrons. Vejam bem, tem que fazer antes a distribuição eletrônica, porque precisa saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. O potássio, a distribuição dele é K2L8M8N1. Lembra das regrinhas? A última camada não pode ter mais do que 8, a penúltima mais do que 18. E toda a distribuição tem que sempre preencher por completo as camadas até ir para diante. Com isso, a gente descobre que a camada N tem apenas um elétron. Logo, ele possui a possibilidade, né, de perder esse elétron, de ceder ele para passar a ter 8 na camada M, que vai ser a sua camada de valência. Tem essa descrição aqui embaixo. Então, ele vai ceder para o oxigênio. Agora, já o oxigênio, ele possui 8 elétrons. Fazendo a distribuição, vai ficar K2L6. Ok? A última não tem mais do que 8, a penúltima não tem mais do que 18, então ficou com 6 elétrons na camada de valência. Para esse camarada aqui, compensa ele perder os 6 elétrons para ter 8 ou ganhar 2 elétrons para ter 8? Ganhar. Opa, mas espera aí, ganhar 2? No exemplo anterior não ganhou 1? E o potássio não pode ceder somente um elétron? Sim, mas aqui está um exemplo diferente para vocês compreenderem. As ligações iônicas podem ser mais de um elemento envolvido daquele mesmo átomo, tá? Aí é o que nós vamos ver aqui. Para o oxigênio se tornar estável, ele vai precisar ganhar 2. Para o potássio se tornar estável, ele só perde 1. Então, eu vou precisar de 2 potássios se ligando com um oxigênio para que todo mundo se torne estável. Aí a gente vai ver esse exemplo aqui embaixo, ó. Temos 2 potássios, cada um vai doar um elétron. Tá vendo? 2 bolinhas, um em cada um, né?
doou um elétron para esse átomo de oxigênio, o de baixo doou outro elétron, né? Cedeu, perdeu aqui. Logo, nós vamos ter a seguinte conformação. Antes ele tinha 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 bolinhas representando 6 elétrons. Agora, como cada potássio perde 1, ele vai passar a ter quantas? 2, 4, 6, 8. Ok? Perto de cada potássio, eles estão entre os colchetes, vocês conseguem ver isso bem. Do lado de cada potássio, vocês vão ver um sinalzinho de mais, tá bem pequenininho aí. Esse sinalzinho de mais está representando o quê? Que cada um deles perde um elétron, beleza? 1. Só que o sinal de menos, ele representa ganho. Só que agora, o que tem de diferente aqui na representação? Que do lado do oxigênio, perto do sinalzinho de menos, tem um número 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Antes, quando só tinha um sinalzinho de menos, ganhou 1. Agora tem 2, ganhou 2. E se tiver 3, ganhou 3. Se tiver 3 mais, perdeu 3. Então, isso vocês precisam saber. E a representação simplificada disso ficou K2O, ou seja, 2 átomos de potássio ligados por ligação iônica com um átomo de oxigênio. Esse é o composto iônico. Vimos um exemplo diferente para a ligação química do tipo ligação iônica. Tranquilo? Aqui embaixo tem outro exemplo entre uma ligação do magnésio com bromo. Vocês conseguem visualizar que vão ter o elemento magnésio perdendo 2 elétrons e vai precisar agora de 2 bromos ganhando. Agora, cada bromo ganha 1. Então, cada bromo vai ganhar um desses átomos do magnésio. É o contrário da anterior, ok? Então, nós vimos vários exemplos diferentes aqui, bem explicadinhos, tem a distribuição eletrônica antes, para vocês compreenderem. Peço que olhem com detalhe, passo a passo aqui, para vocês conseguirem compreender bem esse negócio. Tranquilo? As representações dos elementos que se formam por meio das ligações iônicas podem ser por meio de fórmulas mínimas, que a gente já disse, né? Temos aqui, ó, a representação de um cátion e a representação do ânion, a ligação química entre esses elementos. Esse número grande que vocês veem na frente, esse número se refere ao átomo, então quer dizer aqui que é um átomo de sódio com maisinho perdendo um elétron e um átomo de cloro com menusinho ganhando um elétron. Se unem, então, o átomo de sódio com o átomo de cloro, vai formar essa fórmula mínima, NaCl, que a gente já viu anteriormente. 2 potássios com um oxigênio, K2O. Um magnésio com 2 bromos, MgBr2. Tranquilo? Aqui é só para dizer da fórmula mínima. Quanto aos elementos em cada um dos grupos, o tanto de elétrons que eles têm na camada de valência. Se o elemento é do grupo 1, ele tem 1 elétron. Se ele é do 2, tem 2. Se ele é do 3, tem 3. Se ele é do 15, tem 5, 16, 6, 17, 7. O que isso ajuda a gente a compreender? Lembra lá que não tem as regrinhas envolvendo os grupos? Então, os 3 primeiros grupos, eles tendem a ceder. Se ele é do grupo 2, ele perde 2. Se ele é do grupo 3, ele perde 3. Se ele é do grupo 16, ele ganha 2. Por que ganha 2 e não perde 6? Porque é mais fácil para ele passar a ter 8. Perdendo esses 3 primeiros ou ganhando esses 3 últimos, tudo é para buscar a estabilidade, que é ter 8 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Certinho? Alguma dúvida? Não? Então tá, hein? Vou passar aqui. Nós vimos ligação do tipo iônica, certo? A ligação do tipo covalente, pessoal, essa ligação aqui, ela tem algumas diferenças da ligação iônica, no seguinte sentido. Essa ligação, os átomos eles tendem a se aproximar e eles não perdem ou ganham elétron. Eles compartilham elétrons. E esse compartilhamento é fazendo com que aquele elétron seja usado por ele e pelo outro, e o outro da mesma forma. Tranquilo? Esse tipo de ligação é a ligação covalente. Átomos como 2,2,4 trimetilpentano, que nome estranho, né? Isso aqui vocês vão estudar no ensino médio em química. Essa é uma nomenclatura para componentes, por exemplo, que se formam por meio de ligação covalente. São vários.
O gás de cozinha mesmo, ela é uma mistura entre um propano e o butano, que são dois gases que se unem, né, por meio desse tipo de ligação. Sempre buscando estabilidade, ok? Ó, o caso mais simples de ligação covalente, ele acontece com a formação da molécula de gás do hidrogênio. O hidrogênio, ele na sua fórmula molecular do gás, ele é representado por H2. O que isso quer dizer? Que é a união entre dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio, ele é o elemento químico primeiro lá da tabela periódica que só tem um elétron. Logo, se ele só tem um elétron na camada de valência, é esse elétron que ele vai precisar movimentar. Então, precisa de dois elétrons compartilhando, dois átomos de hidrogênio compartilhando seus elétrons para que eles obtenham a estabilidade, que é ter dois elétrons, nesse caso, da camada de valência, que assim ele vai ficar igual ao hélio, aquele primeiro gás nobre. Tá? Não tem como ele ter 8 elétrons, porque o hidrogênio só tem 1. Olha aqui embaixo a representação disso. Dois átomos de hidrogênio, cada um tendo somente a camada K em volta, né? Eles vão compartilhar os seus átomos. Compartilhando aqui, os dois vão passar a ter 2. Então, nenhum perdeu um para o outro ou ganhou. Eles compartilharam. Isso é uma ligação do tipo covalente. Tranquilo? Nós temos vários outros exemplos, olha aqui, dos compartilhamentos. E eu peço que vocês se atentem a isso. Nós só temos 4 minutos. Então, vocês vão ler isso aqui bem com detalhe e ver as representações, que elas também podem ser feitas com essas bolinhas, né? Mas também existe uma fórmula estrutural, que está aqui embaixo, ou a fórmula molecular. O dióxido de carbono, que é o CO2, o gás carbônico, ele se une por meio dessa ligação também, que é uma ligação covalente. Tranquilo? Então, aqui está bem didático também essa explicação. Ótimo. Os exercícios. Quem já fez os exercícios, peço que, se ainda não corrigiu, lá no site, pessoal, vocês precisam acessar o site, vocês precisam assistir as videoaulas. Lá está completa a aula sobre cada um dos assuntos do livro. Lá, com detalhe, vocês vão ver a explicação do conteúdo e ainda vão ver a correção dos exercícios. Então, vocês podem verificar. Eu acabei falando só de uma pequena parte do capítulo. O capítulo é bem grande. Além das ligações químicas, que são ligação iônica, ligação covalente, tem ligação metálica ainda. Depois disso, nós vamos encontrar, mais para o final do capítulo, as funções químicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Não é tão simples porque tem muito termo, e esse é o conteúdo da nossa prova. Se tiver com dúvida, tem alguns, muito poucos alunos dessa turma que entram em contato comigo no WhatsApp, que pergunta, que pede para mandar alguma coisa. Então, eu estou entendendo que vocês estão bem no conteúdo, né? Não estão perguntando, mas se tiver com dúvida, entre em contato comigo, tá? Nossa avaliação novamente, hein? Quem não anotou, quarta-feira da semana que vem. Entrem lá no site e assistam as videoaulas. Semana que vem a gente ainda vai dar uma revisãozinha muito rápida, se eu não me engano, na terça-feira, tá? Mas a semana que vem já inicia a semana preparando para avaliação. Se possível, começa isso nessa semana ainda, tá bom? Vou novamente agora fazer a chamada para a gente encerrar. Se alguém tiver uma pergunta, pode falar, hein, meu povo? Ó, Ana Beatriz. Aqui. Beleza. O Guilherme. Aqui. A Isabela. Aqui. O Luiz. Luiz já pulou fora, hein? E a Luísa. Eu. Beleza. Então, meninos, vocês que assistiram a aula aí, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, hein? Por favor, tá? E todos fizeram. Eu só pedi para o Luiz e para o Guilherme no início. As meninas que chegaram aí depois me ajudem também. Eu não tenho notícias do Anthony, eu precisava falar com ele. Então, se vocês têm contato, peça ele para entrar em contato comigo com urgência pelo WhatsApp, tá bom? Tranquilo. Do mais, tá tudo certo. Alguma pergunta, meu povo? Não. Ô, professor, Não. eu tô assistindo a aula também, viu? Não. O quê? Eu tô assistindo a aula também, pode botar meu nome aí. Quem tá assistindo a aula? Que não apareceu aqui para mim. Analise. Oxi. Gente, não, a Annalise brotou do nada. Analise tá assistindo a aula, tá nada. Ei, Ana, Eu tô fazendo almoço igual empregada.
Semana passada você também assistiu, hein, Ana? Tá ótimo, obrigado. Mais alguém? Eu esqueci de alguém, pessoal? Não? Não. Então tá bom. Bom descanso para vocês. Bom descanso, não, bons estudos, melhor. Valeu, até Valeu. semana que vem. Tchau, tchau, hein? Professor. Valeu, tchau, tchau.